Graça e paz, irmãos. O nosso despertar com Cristo hoje vai falar da passagem bíblica do centurião de Cafarnaum. Esta palavra nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Ele fala assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. O milagre aconteceu. Porque o centurião, ele acreditou que bastava Jesus dar uma ordem. Bastava Jesus dizer que ele fosse curado, que a enfermidade com certeza sairia daquele homem, daquele criado que ele amava tanto, porque ele foi até Jesus e aqui na palavra diz que ele rogou a Jesus, ele pediu por este criado dele, pela cura do criado. Então, irmãos, que seja assim a nossa fé, uma fé inabalável. E olhe que coisa interessante. O centurião, ele não se achou digno de Jesus entrar na casa dele. Porque quando nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa que nos ocorre é a certeza que não somos dignos. Vem em nossa memória, através do Espírito Santo, todas as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. E aí o centurião achou que não, seria melhor que Jesus dali mesmo desse a ordem. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós nos vemos achando que já estamos resolvidos com Deus, já cumprimos determinadas regras, nós buscamos, vamos à igreja, nós somos fiéis nos nossos dízimos e nas ofertas, nós procuramos não fazer o mal a ninguém e nós estamos garantidos aqui na nossa salvação. Então está tudo resolvido. E não é bem assim. O Senhor Deus quer mais da sua igreja. Ele quer que nós realmente devemos nos congregar. Devemos amar o nosso irmão que está ao nosso lado na igreja. Devemos ser fiéis a Deus. Não devemos deixar que falte nada na igreja do Senhor. Sejamos fiéis a Deus em tudo, até nos dízimos. Mas o mais importante que Deus quer é a sua alma fiel. É o seu espírito voltado para Deus, consciente que você não é digno do Espírito Santo de Deus habitar em você. Mas mesmo assim,
Você quer a presença de Deus em você. Porque você crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. E você sabe que aquele sangue que foi derramado na cruz por nós nos deu o direito de sermos justificados. Os nossos pecados foram justificados pelo sangue de Jesus, foi o preço que ele pagou. Agora devemos manter o espírito voltado para Deus, sempre. Deus quer da sua igreja mais atitude. Deus quer que aprendamos a palavra de Deus na igreja e que saiamos da igreja. Quando sairmos da porta da igreja, devemos já sair procurando alguém para você ajudar, ou espiritualmente, ou materialmente, do jeito que Deus tocar no seu coração para fazer. Levar uma palavra para alguém que precise. Porque o mundo jaz no maligno. A terra geme. As pessoas sofrem. Eles têm sede de Deus. Eles têm um vazio enorme na alma deles. Por isso que muitos se drogam. Porque o vazio é muito grande que tem na alma deles. Eles precisam preencher esse vazio. E esse vazio só Deus pode preencher. E nós devemos nos permitir servir a Deus nisso. O centurião, com certeza, deve ter falado de Deus para o criado que estava enfermo. E olhe, quando o criado se viu curado, que coisa linda, que testemunho, nele veio a cura. E aí ele nem tinha ido em Jesus, tinha sido o centurião, o seu senhor, que tinha ido ali por ele, clamar a Deus pela cura dele. Olha que coisa boa que esse centurião fez. Ele serviu a Deus quando ele foi interceder pelo amigo. Porque eu não digo que era apenas um criado, era um amigo, alguém que ele amava, ao ponto de procurar Jesus e de rogar a Jesus o socorro para aquela pessoa. Então nós devemos, irmãos, nós devemos sim ser uma igreja avivada pelo Espírito Santo de Deus, renovada. Nós estamos passando por esta tempestade e nela nós devemos aprender a amar mais, a perdoar mais. Todos nós temos motivo, mágoas, feridas que as pessoas, infelizmente, em alguma ocasião de nossa vida, nos feriram. Mas é tempo, irmãos, de nos consertarmos. É o conserto que Deus quer. E o conserto do homem, ele começa assim. Quando o homem aprende de Deus, entra na sua palavra e pratica. Não adianta ele ser conhecedor da palavra e não praticá-la. Maior é a culpa dele. Aquele que conhece a verdade, mas prefere andar na mentira, no pecado, na ilusão, caminhando para a morte. Eu não sei como uma pessoa consegue, depois de entender que só tem duas opções para o homem: ou a morte ou a vida. É óbvio que nós queremos a vida. Aí como é que a pessoa caminha para a morte? Como é que a pessoa quer teimar com o seu Criador, com o seu Pai, que quer o melhor para você? Chegou ao ponto de morrer na cruz por você. Porque a dor que Deus teve quando viu o filho dele sangrando na cruz, com certeza foi maior do que a dor dele mesmo se tivesse se feito homem e tivesse morrido por nós. Porque quando você vê o seu filho, que não cometeu nenhum pecado, sendo humilhado, torturado, cuspido, humilhado e jogado numa cruz, pregado numa cruz, sangrando,
A dor que Deus teve naquele momento, pelos nossos pecados, provou como Ele nos ama. Deus nos ama muito. Vamos preferir a vida. Uma vida plena aqui na terra, de paz, porque nós não estamos em paz hoje, porque nos distanciamos de Deus. A culpa é nossa. Tudo que nós estamos passando hoje é porque nós estamos precisando deste aprendizado, sim. Nós tínhamos que entender que não éramos deuses. Nós não somos. Nós precisamos de Deus. A ciência hoje, ela queria, como Deus faz, num passe na velocidade de um relâmpago, Deus faz, Deus resolve. Quando o centurião chegou em casa, o seu servo já estava curado, porque foi na mesma hora a cura. Mas os nossos cientistas, apesar de terem muitos conhecimentos, e eu não desvalorizo o conhecimento deles, porque foi Deus que deu esse conhecimento a eles. Eles realmente têm conhecimento, mas eles têm que entender que precisam conhecer só mais uma coisa. Eles são cientistas, mas eles não têm ciência de uma coisa que é mais importante do que tudo que eles aprenderam até hoje. É que Deus está acima do conhecimento deles. Na hora que Deus der uma ordem, todo este vendaval vai acabar. Toda esta tempestade que nós estamos passando hoje, não vai sobrar um vírus para contar a história. Nós é que vamos contar a história. Não vai sobrar um político corrupto no poder, porque Deus vai tirá-los do poder. Só vai ficar no poder para dirigir a nossa nação aquele que Deus determinar. E não vamos brigar com Deus, irmãos. Vamos aceitar a vontade de Deus, porque foi nas mãos de Deus que nós entregamos. Então, o que Deus colocar ali, a forma que Deus fizer, nós devemos aceitar a vontade de Deus. Chega de confusão política, chega de divisões, chega de intrigas, chega de falta de amor. Deus vai tirar todo aquele malfeitor que estiver no poder. Eu creio. Não vai sobrar um para que nós possamos ter uma vida em paz, plena. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus. Nós cremos que tudo vai se cumprir. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Tudo, todas as tribulações, sabemos. Agora nós vamos passar pelo que Deus quiser que passemos, cantando o hino da vitória e não desesperados. Nós vamos passar alegres, porque Ele disse em sua palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora tu quem? Aquele que é fiel a Deus, que procura andar no centro da vontade de Deus. Que Deus abra os nossos olhos espirituais, para que possamos entender que basta você ser fiel a Deus, andar nos caminhos dele e chegar rogando como este centurião e clamar a providência de Deus sobre a terra, sobre todas as nações, sobre a nossa nação, nosso povo. Nós vamos entender que basta uma ordem dele, nós vamos ver. O Senhor tem prazo para isso acabar. Todo este sofrimento tem prazo. E o tempo está dependendo muito do nosso reconhecimento que somos pecadores, que precisamos nos humilhar diante de Deus
e rogar a Deus pelo seu perdão, pelo seu socorro, pela sua ordem de libertação. Deus vai dar uma ordem e nós vamos ser libertos de todo este sofrimento que nós estamos enfrentando. Que Deus nos abençoe, que Jesus interceda a Deus por nós, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, para que todos nós possamos entender, a começar pelos líderes das igrejas, para que eles entendam que eles precisam se ajoelhar mais, orar mais, clamar mais e pregar a verdade do Evangelho. Você será salvo se você entregar sua vida a Jesus, acreditar que aquele sangue foi derramado pelos seus pecados e você deixar de ser criatura e passar a ser filho de Deus. Se você for fiel a Deus, ficar no centro da vontade de Deus, se você for um homem fiel a Deus, se você cumprir com as determinações, os mandamentos da lei de Deus, sem que nada seja relativamente possível, que o pecado não entre na igreja, que a igreja agora, ela seja, quando ela for aberta, suas portas, que Deus só abra as portas das verdadeiras igrejas, daquelas que pregam a verdade, o arrependimento de pecado, a transformação de caráter, a postura de filho de Deus, você deixar de ser apenas uma criatura de Deus, porque foi Deus que criou, e você passar a estar na relação do livro da vida, e você se tornar filho do Deus Altíssimo. Só assim você realmente vai ter a vida eterna. Quando isso for pregado, só isso. Quando a prosperidade deixar de ser importante na igreja, quando você for buscar o arrependimento, o perdão de Deus e não bens, riquezas, carros, casas, saúde. Todos nós precisamos do que Deus sabe que precisamos. Não precisamos pedir. Ele disse, buscai a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos até ter isso. Oh, que coisa boa! Agora, o nosso coração tem que estar nele, no alvo, que é Jesus. E não de você ir buscar bênção. Busque o abençoador. Corra à procura do seu abençoador, que vai te abençoar com a vida eterna. E aqui na terra, uma vida em paz, plena, onde ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém. É assim mesmo. Mas não vá à procura de riquezas. Não pense que você vai para a igreja para você conseguir ser um empresário muito bem sucedido. Você precisa ser um servo do Senhor muito bem arrependido. Se você for um servo do Senhor muito bem arrependido, você terá de Deus a vida eterna e até o suprimento de suas necessidades, que sejam secundários isso. Os bens virão naturalmente, porque as bênçãos correrão atrás de você. Quando você buscar o abençoador, aí você vai entender. Mas é isso, irmãos. Vamos nos apressar para nos ajoelhar diante de Deus, nos prostrar diante de Deus, clamar pelo seu perdão e pelo seu socorro, pelo avivamento de sua igreja. Vamos, irmãos, para poder o Senhor, Ele também tem pressa em nos socorrer, em mudar esse quadro, em transformar tudo aquilo que nós sofremos, que todas as lágrimas Ele vai enxugar e vai transformar a nossa tristeza em alegria. Ele tem pressa. Basta que você se arrependa e se coloque no lugar certo. Fique no centro da vontade de Deus. Que logo, logo, o Senhor fará grandes coisas. Creia, irmãos. A salvação em primeiro lugar. Arrependimento de pecado. Depois vem a cura
e as bênçãos e a libertação do cativeiro que nós estamos hoje. Nós estamos vivendo no cativeiro que nós procuramos estar. Nós estamos nele. Precisamos dele. Precisamos passar por isso. Deus não tem vontade, prazer nenhum de ver o seu filho sofrendo. Mas ele tem vontade de salvar o seu filho. Se precisou disso, então pronto. Estamos nisso. Mas Deus tem pressa em nos tirar desse cativeiro. Arrependam-se, irmãos. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus, na sua imensa misericórdia, deu uma ordem. Basta uma ordem, Senhor. E nós seremos libertos de todo este mal que nós estamos enfrentando. Se você crê, diga amém.